Olá, 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 eu sou Isabel, idealizadora do projeto do Zero à Franquia e especialista em gestão de negócio para franquias. E também ajudo empresários a transformar os seus negócios em uma rede de franquia. Nesse vídeo nós vamos falar, eu vou dar uma sugestão de como você montar um plano de negócio para os seus novos franqueados. Fechou? Eu falo muito, então vocês já até aprenderam esse termo mercadológico, análise de franqueabilidade, que nada mais é que a autoavaliação do seu negócio para verificar seus diferenciais, mas toda tomada de decisão, eu tenho uma situação de como eu gosto de estar fazendo. Eu falo que quando eu quero fazer a análise de um dado, eu parto do racional para o emocional. Então, do financeiro para o marketing, para o modelo de vendas, para a metodologia de venda. É uma forma que eu utilizo quando eu falo com os empresários. Na análise de franqueabilidade, eu gosto sempre de deixar definido um simulador de DRE. Dentro da lei, existem alguns itens que você não pode afirmar para o seu futuro franqueado, por exemplo, quanto que ele vai ter de lucro ou quanto ele vai vender. Existem alguns mecanismos que você pode mostrar para ele, ensinar para ele, porque algumas das competências em relação à parte financeira, muitos empresários, eles não têm esse conhecimento do lado financeiro. Então, ensinar, quem assistiu aí o vídeo sobre os níveis de consciência, ensinar o franqueado a saber mexer nessas planilhas, utilizar e realmente analisarem essas planilhas. Então, seguimos na seguinte situação. Se você já conhece um pouco do financeiro, você tem a consciência que a gente tem duas planilhas que diariamente vocês deveriam estar utilizando. Primeiro, o fluxo de caixa, que nada mais é, eu falo que é você entender suas receitas e seus custos e despesas operacionais e não operacionais diariamente. Vale dizer que hoje não é uma aula financeira, tá? Então eu tô só pincelando. Se você tiver interesse em saber mais informações, de vez em quando eu dou algumas aulas a respeito do financeiro na plataforma Zoom. Então eu tenho o fluxo de caixa e eu tenho a DRE. A gente fala DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que nada mais é do que um resumo do fluxo de caixa. Se você idealiza, tenta imaginar aí o que é uma DRE. A DRE, ela possui algumas linhas que a gente tem. A receita total, o imposto, tem a questão do CMV, que é o custo de mercadoria vendida, o aluguel. E aí, quando você monta uma DRE, uma estrutura de DRE que você utiliza na sua empresa, na análise de franqueabilidade, a gente acrescenta ali as possibilidades de royalties e o fundo de propaganda, tá? Então, são duas taxas aí que o seu negócio precisa estar simulando, entender se fecha a conta. Então, na planilha de DRE, na planilha de modelo de plano de negócio, a gente entende que a gente vai acrescentar mais dois itens, que seriam os royalties e o fundo de propaganda para o franqueado pagar para a área franqueadora, tá? Quem não sabe esses termos, tem os vídeos anteriores sobre conceitos básicos que você pode estar aí levantando as informações. Mas, definindo um modelo de planilha de DRE, eu tenho o costume de dizer que a gente cria um simulador. Para todo novo franqueado, existe uma sequência na parte de atendimento, de nível de conteúdo e de consciência que você vai gerando ali para o novo franqueado, o novo potencial franqueado. E dentre eles, eu gosto muito de aplicar o simulador de DRE. Uma situação é, quando você entrega uma DRE para um potencial franqueado, você normalmente tira todas as informações e você começa a colocar informações que ele vai estar aplicando. Então, qual vai ser o imposto? Qual classificação de empresa o novo franqueado ele vai ter? Qual que é o percentual de imposto? Qual que é as possibilidades de aluguel que ele vai estar encontrando, que é na realidade da região dele? Lembro que Floripa, os shoppings em Florianópolis, os aluguéis de shoppings normalmente eram menores que as regiões. O do Nordeste, nem sempre, às vezes tinha aluguel. Então, você acaba tendo que determinadas regiões têm, assim, um mercado ali de valor de aluguel. Dependente também, até no bairro a gente vê. Então, a questão de níveis de valores de aluguéis podem estar sendo simulados ali nessa planilha de DRE. Existem custos e despesas fixos. Então, se eu definir que os meus royalties é um valor de 8% do meu faturamento, então ali tem algumas coisas que vão ser fixas.
A minha operação vai ser em shopping, loja de rua, qual que é a folha de pagamento, tem uma média salarial. Você pode estar passando informações para o franqueado não colocar do zero, mas é muito importante que ele também vá atrás, converse com o contador, aprenda, entenda a realidade. Essa planilha, o que ela mais colabora é para vocês alinharem a expectativa em relação ao contrato, o que o franqueado espera. Existem situações como histórico de venda de outras operações e média de faturamento da rede. Você pode até mencionar, mas dizer que o cenário dele, como pessimista, realista, pode ser que não tenha nada a ver com o seu histórico, porque cada ponto é um ponto, cada franqueado é uma operação, mas você pode estar passando esses dados, mas não como uma garantia. Meu faturamento que você vai ter vai ser 70 mil, porque minha média é essa e pronto. Então, assim, você não pode afirmar quanto que ele vai estar faturando, mas você pode dar uma média, falar o histórico, entender que a realidade de cada negócio. Algumas características que, conforme você vai analisando, a sazonalidade, às vezes uma expectativa de comportamento de venda após a inauguração. Eu já vi negócios que, quando inauguram, vendem muito, e é uma característica daquele negócio e precisam fidelizar. Então, tem um tempo de maturação ali, de inauguração. Você pode estar mencionando essas características do seu negócio, mas nunca afirmar uma garantia. Uma outra situação que eu acho que é super legal na hora que você está apresentando o plano de negócio para o seu novo potencial franqueado é você ter esse alinhamento de expectativa e entender o que para ele é sucesso, o que para ele é esperado. A gente falou de fluxo de caixa, de DRE. Também vai ter a questão da planilha de investimento, que isso é obrigatório. Você vai apresentar uma planilha de investimento e com a DRE você pode estar calculando a possibilidade de um payback. Você deve ter um payback médio. Payback médio nada mais quanto tempo, retorno do investimento ali. Então você pode estar falando algumas informações do que é esperado, mas nunca como garantia. E você alinhando o que ele espera do seu negócio. Vamos supor que esse novo franqueado tem expectativa de retorno de investimento de 5 meses, ou de 12 meses, de 18 meses, ou ele tem a expectativa realmente de ter, 5, 10 mil de lucro. São várias possibilidades. Eu tenho muita história para contar dessas expectativas. E você enxerga que aquela expectativa é inviável para o seu negócio, vai estar atento ali e pode ser até mesmo um motivo para você não continuar a negociação com esse franqueado. Nada mais que o franchising, 90% é gestão de pessoa, é relacionamento, e ter um bom relacionamento com o seu franqueado, ele entre na sua rede com esse alinhamento de expectativa, tenho absoluta certeza que vai gerar menos problemas lá na frente. Eu sei que gestão de pessoa é arte de resolver conflito. Conflito nem sempre é ruim, só que vamos evitar. É uma sugestão, cada um faz o que acha melhor em relação à sua empresa, ou o que escolher a escolha do franqueado. Só que fica algumas dicas aí de algumas experiências. Eu acredito que eu já atendi mais de 250 potenciais franqueados. Eu já tive uma média de venda de 50. Enfim, quero até fazer esse cálculo. Até eu fazer, eu passo a informação. É muito claro. Conforme você vai atendendo os potenciais franqueados, você vai também tendo o seu jeito de buscar essas informações de alinhamento de expectativa e de expor essas informações para um plano de negócio. Recapitulando, o plano de negócio, eu mencionei nas duas planilhas iniciais, que seria o fluxo de caixa DRE, e a planilha de investimento. Com elas, você consegue compilar algumas informações, trazer histórico, média, royalties, várias informações para você apresentar para esse novo potencial franqueado, para esse potencial franqueado, esse novo franqueado, e trazer uma boa relação de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É difícil falar sem planilha, sem ter uma apresentação, mas a intenção não é realmente ter total informação, ser uma aula aqui, um vídeo de finanças. A intenção mesmo é você ter uma visão do que seria importante nessa sua apresentação de plano de negócio para o seu novo investidor, tá bom? Então, isso tem a ver com as minhas experiências, não é uma verdade absoluta, mas eu espero que isso faça sentido para o seu negócio, faça sentido para o seu plano de expansão. Fechou? Então, finaliza aqui, Isabel, idealizadora do projeto do Zero à Franquia. Bora lá?
Fechou? A palavra é fechou agora. Fechou?